Decolores, meu nome é Grace Kelly, eu sou do grupo de cursilho aqui da Paróquia Santíssima Trindade e hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre um tema que às vezes é muito difícil para a gente abordar, principalmente no mundo de hoje, que é a relação entre pais e filhos. E quando eu penso nesse tema, eu penso muito mais na nossa relação de filhos. Porque antes da gente ser pai, antes da gente ser mãe, somos todos filhos, né? Eu penso muito em uma música do Padre Zezinho, que diz assim: tu me fizeste uma das suas criaturas, com ânsia de amar, águia pequena que nasceu para as alturas, com ânsia de voar. E eu penso que essa música, esse trecho em especial, expressa muito essa relação de pai e filho. Nós somos todos como pequenas águias. Todos diante dos nossos pais, nós queremos ser grandes como eles, né? Quem nunca teve essa relação de espelho, né? De, nossa, meu pai, meu herói. Nossa, eu quero ser como minha mãe. E quem nunca sentiu-se também tão humilde diante do pai, diante da mãe, né? De pensar que ainda estamos tão longe disso, né? E talvez por isso seja uma relação tão difícil, porque requer esse equilíbrio entre a humildade e o sonho de grandeza. Foi Deus mesmo que nos fez assim, né? Deus nos criou para algo muito maior. Deus nos criou para ser águia. Deus nos criou para a santidade. Isso é algo muito grande. E que ao mesmo tempo requer muita humildade. Lá no livro de Gênesis, a palavra nos fala assim, que Deus caminhava com Adão e Eva no jardim. E para mim isso é uma imagem muito bonita, que fala muito sobre a relação de ser filho, né? Deus lá no princípio quis nos ensinar a ser filho, mas foi o orgulho, né, de Adão e Eva, foi a falta de humildade de ser filho que levou ao pecado, né? Que antes de aprender a voar, quis ser mais que Deus. A música do Padre Zezinho continua e diz assim: pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. E é bem isso que falta na sociedade de hoje, né? A humildade de primeiro olhar os pais para aprender, para aperfeiçoar, para depois realmente abrir as asas e voar. Deus, em sua infinita sabedoria, nos mandou Jesus Cristo, que foi um exemplo de humildade, de filho, para nos ensinar a ser filho, né? Jesus Cristo, que foi obediente até a morte de cruz, nos ensina esse equilíbrio, essa humildade, né? Esse equilíbrio de querer ser grande, de fazer grandes coisas por Deus, de fazer grandes coisas na nossa vida, mas de ser humilde e pedir sempre o apoio, o ensinamento, né, do Pai, né? Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Ele nos ensinou a orar, a rezar, né? Antes de todos os grandes acontecimentos que tem na Bíblia, Jesus se retirava para orar. Jesus se retirava para falar com o Pai, para aprender com o Pai. Então, isso é o que mais toca, o que mais me chama a atenção, né? É claro que nem sempre é fácil, né? É claro que existem pais que são difíceis de compreender. E existem filhos que são difíceis. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, mais uma vez, não nos deu o poder de escolher quem é nosso pai, quem é nossa mãe, quem são os nossos filhos.
Deus escolhe por nós. E exatamente porque Ele escolhe por nós, é que cada um de nós tem o pai e a mãe perfeita. Tem os filhos perfeitos. Porque foi Deus que escolheu. E escolheu para ser nossos filhos, para ser nossos pais, aqueles que vão nos levar para o caminho da santidade, para o caminho do céu. Então, penso que é muito importante isso, né? Essa confiança em Deus, de que se a minha relação com o meu pai, com a minha mãe é difícil, ou se a minha relação com os meus filhos é difícil, exatamente nesse ponto que a gente precisa trabalhar para se santificar, para chegar ao céu, né? Para que a nossa família inteira se reúna no céu. A música ainda diz mais pro finalzinho, né? Uma frase que eu acho muito bonita, né? Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho. Mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Eu acho lindíssima essa frase, né? Durante muitos anos, essa música foi a minha oração. Essa música é uma música que fala de vocação. E agora, no encerramento do mês das vocações, me recorda muito, né? Durante muitos anos eu rezando, né? Dai-me a graça de viver a todo instante a minha vocação. Deus me deu essa graça. Eu me casei, como meus pais eu construí meu ninho. Eu tenho 3 filhos e é uma alegria muito grande dizer que eu vivo plenamente a minha vocação. Ainda estou na luta, né? Na batalha em busca de aperfeiçoar. E nos momentos mais difíceis, eu peço a Deus, peço a Nossa Senhora, que me dê a humildade de olhar para os meus pais, aprender com eles e aperfeiçoar. Para que eu possa ser para os meus filhos uma boa mãe. É principalmente isso que eu queria dizer para vocês hoje, né? Que alegria que é viver a nossa vocação de ser pai e que alegria que é a nossa vocação de sermos filhos. E em primeiro lugar, filhos de Deus. Um Deus tão bondoso, tão generoso, que nos deu Jesus como exemplo de irmão. Um Deus tão generoso que nos deu Jesus como exemplo de filho obediente. E que nos deu Maria como exemplo de mãe. Uma mãe que nos acolhe. E quando a gente está assim, acanhada, né? Acanhado de chegar no pai, de pedir algo para o pai, a gente pode recorrer à nossa mãe e pedir a ela a graça que necessitamos. Que nós saibamos aproveitar essas bênçãos que Deus nos dá. Decolores.